Olá, pessoal. Continuando a nossa sequência de exercícios, foco Banco do Brasil. A prova daqui a 2 semanas, né, Olha? Um probleminha de juros compostos, então vamos aí. O problema, ele fala assim, olha, um investimento rende a taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização trimestral. Para obter um rendimento de R$ 609 daqui a 6 meses, deve-se investir hoje em reais. Bom, vamos aproveitar para lembrar os detalhes em um problema de juros compostos. Primeira coisa quem manda em um problema de juro composto é o período de capitalização. Então, vamos lembrar o seguinte, que as capitalizações elas ocorrem de forma trimestral. Qual é o significado desse dado em um problema de juros compostos? As capitalizações significa de quanto em quanto tempo o rendimento, o juro, será determinado, incorporado ao capital e passa a render para o período seguinte. Então, quando nós falamos em capitalizações trimestrais, significa que o juro será calculado a cada trimestre, a cada 3 meses. Então, você tem um capital, 3 meses depois, você calcula o juro, o rendimento, aquele juro, ele é incorporado, ele é somado ao capital e passa a render no trimestre seguinte, assim por diante. Agora, vamos ver os dados que o problema está dando para a gente. Olha, ele falou que o juro da aplicação é igual a R$ 609, que a taxa ela é uma taxa de 12% ao ano e que o tempo da aplicação é um tempo igual a 6 meses. Deixa eu lembrar com você o seguinte detalhe. Em juros compostos, nós trabalhamos basicamente com uma única forma. Montante é igual capital, que multiplica 1 mais o I elevado a N. Não é o tempo. O que o I representa? Ele representa uma taxa ajustada ao período de capitalização e na forma unitária. Então, a gente tem que ter cuidado que como as capitalizações são trimestrais, eu não posso alterar isso, então a taxa tem que acompanhar aquele período. Ou seja, eu preciso transformar a minha taxa que está dada ao ano para uma taxa dada ao trimestre. Qual é o detalhe aqui? Quando o problema ele não fala nada específico em relação à taxa, nós entendemos que ela é uma taxa nominal, ou seja, eu vou transformá-la da unidade dada para a unidade que eu quero, que é igual ao período de capitalização, utilizando o conceito de taxas proporcionais. É como se eu fizesse simplesmente isso, ó, a taxa ao ano é um período de 12 meses e o trimestre é um período de 3. Então, eu quero transformar 12 para 3, eu vou dividir por 4, e 12 por 4 me dá 3% ao trimestre. Vou até colocar aqui do lado. A taxa, 2 cuidados, ela deve ser ajustada ao período de capitalização, ou seja, na mesma unidade das capitalizações e unitária. A unitária é evidente, né? Olha, porque dentro do parênteses nós temos 1 mais o I, eu só posso somar se eu tiver retirado o percentual dela, que é a ideia da unitária, é quando você elimina a porcentagem. Então, vamos fazer tudo isso. Então, é 3 dividido por 100, que é igual a 0,003. Então, o I que vai para a fórmula é 0,03. Agora, nós precisamos do N. Eu já tenho o I, agora o N. O N, ele é uma relação entre o tempo total e o período de capitalização.
Então, o N é assim, olha, se eu pegar o meu tempo total, 6 meses, e dividir pelo tempo correspondente ao período de capitalização, eu tenho 2. O que significa dizer o seguinte, gente, se você tem um capital aplicado durante 6 meses e a capitalização está ocorrendo a cada 3 meses, então vão ocorrer 2 capitalizações. É o N. O N é a quantidade de vezes que o juro é calculado e não o tempo da aplicação. Muito bem, então o nosso problema vai ficar assim: eu já tenho I, já tenho o valor do N, daqui para frente é conta. Basicamente, acabou o juro composto, né? Olha, é o que a gente tem que saber, como se determina o I e como se determina o N. Agora, veja só, a fórmula básica é a fórmula do montante. Você, qualquer livro, qualquer material que a gente pega, basicamente a gente só trabalha com essa fórmula. Só que o problema é o juro. Então vamos fazer aparecer o juro. O que é o montante? O montante é o capital mais o juro. Então eu posso colocar assim, ó, juro mais o capital, que é o montante, é igual o capital que multiplica 1 mais o valor da taxa, que é 0,03, elevado a n, que é igual a 2. Então, vou ter assim, ó, o juro, R$ 609, mais o capital é igual ao capital vezes 1,03. Elevado a 2 vai dar 1,0609. Então, daqui, ó, o meu problema, ele vai ficar assim, 609 mais o capital é o capital vezes isso. Eu vou jogar esse C para lá e a minha equação vai ficar 1,0609C menos o C é igual a 609. Então, aqui, ó, 0, não é? Porque é 1, menos 1, vai dar 0,0609C é igual a 609. Então, qual é o valor do capital? É 609 dividido por 0,0609. Como o denominador tem 4 casas decimais, se nós colocarmos 4 no numerador, podemos eliminar. Você repara, 609 dividido por esse 609 vai dar 1 mais 4 zeros, portanto, o valor do capital é igual a R$10.000. A alternativa a ser marcada é a letra B de bola, ok? É um probleminha simples no meu julgamento, né, ó, em termos de dificuldade, mas ele é interessante, porque tem ajuste de taxa, tem cálculo do N, ele dá o juro, então tem uma mexida na forma, o que torna ele assim mais interessante. Ok, pessoal? Fica então esse problema da parte financeira e a gente, como sempre, né, olha, eu espero revê-los no próximo trabalho. É isso aí, até lá, tá?